Muito bem, pessoal. Então vamos falar agora um pouquinho dos Lusíadas, tá? A gente falou do que a gente chama do Camões lírico, né? Ou seja, dos sonetos camonianos, da parte da obra dele mais ligada aos sentimentos, né? Mais ligada à sensibilidade, tá? Então quando a gente fala de lírico, tá ligada aos sentimentos, à sensibilidade, geralmente até sentimentos amorosos, tá? Dependendo do autor, é diretamente ligado ao amor, né? Agora, no caso dos Lusíadas, que é o outro trecho que a gente vai falar agora, nós estamos falando do Camões épico, né? Ou seja, é um outro modelo de poesia que é baseado nos poemas épicos da antiguidade, já falamos nisso em sala de aula, né? A Ilíada e a Odisseia, que são os dois textos fundadores, basicamente, da literatura ocidental, né? E o texto épico, ele tem algumas características, né? E a principal delas talvez seja o fato de cantar os feitos heróicos, tá, de um grupo de pessoas, né? Às vezes isso é representado por um herói, né? Geralmente se tem um herói que encarna isso, os ideais daquele grupo, né? Pode ser uma nação, pode ser uma cidade, estado, né? Como é muito comum, cidades independentes que são quase nações, mas a ideia é essa, né? Existe um nacionalismo, existe um ufanismo de grupo ali, valorizado, sendo cantado pelas façanhas de algum herói que representa, né? No caso da Odisseia nós estamos falando do Ulisses, no caso da Ilíada nós estamos falando do Aquiles, são os grandes heróis da antiguidade que representavam o seu povo, né? No caso dos Lusíadas, é bem interessante porque o que o Camões faz, né? O tema, de fato, é um tema heróico, é o tema do grande momento de Portugal, né, que é a viagem do Vasco da Gama às Índias. Aquela viagem que desbravou o caminho das Índias, abriu espaço para que Portugal se tornasse uma enorme potência comercial naquele momento do século XVI, né, do início do século XVI, 1500 e alguma coisinha, tá? Então, para o Camões era muito relevante que esse fosse o tópico central, né? Claro, não só para ele, né? Ele foi pago por alguém para fazer isso, quem comissionou, né? Ou seja, quem encomendou e pagou essa obra foi o rei Dom Sebastião, né? Acho que nós falamos rapidamente sobre ele, mas o rei Dom Sebastião é uma figura muito importante para Portugal nesse momento e em momentos posteriores, tá? Porque o rei Dom Sebastião era considerado o soberano que permitiu que Portugal atingisse um estágio de potência mercantil europeia naquele momento, né? Era um rei jovem, ele assumiu o trono com 14 anos, depois cresce, né, enfim, amadurece, mas ele se tornou um rei jovem, era um rei muito querido, era um rei que estava sempre com as tropas dele, que ia junto, era um verdadeiro líder, então disse que ele era muito querido pela população. E foi pelas mãos dele que Portugal conseguiu tudo isso, né? Então ele comissiona, paga o Camões, né? Dá um adiantamento, inclusive, para que o Camões construa esse poema épico Os Lusíadas, baseado nos poemas épicos da antiguidade, tá? Então ele tem modelos a seguir, né? A gente falou, acho que rapidamente também, mas eu vou trabalhar um pouquinho melhor disso agora, a questão da imitação, né? Então não era problema você imitar os antigos modelos, muito pelo contrário. Você imitar modelos antigos significava que você estava valorizando aqueles modelos, estava tentando se aproximar daqueles modelos, né? Então o que o Camões faz quando ele imita a Ilíada ou imita a Odisseia em determinadas partes é isso, é se aproximar dos grandes clássicos, é um elogio, tá? A gente chama isso de mímese, né? Essa lógica da mímese. Então falar assim, o Camões, sei lá, ele é um, né, um imitador barato. Não, não é isso, né? Isso fazia parte da lógica artística da época. Então, olha só, a temática é a viagem do Vasco da Gama às Índias, né? A proposta, claro, é exaltar o reino português, né? E o herói não é um só, tá? O herói é o povo português inteiro. Então isso é muito interessante, isso foi uma mudança proposta pelo Camões, né? É claro que o Vasco da Gama encarna ali a representação central do povo português, mas quem é exaltado é o povo português como um todo, que é considerado um povo bravo, um povo heróico, corajoso, que se joga ao mar em busca de aventuras, de glórias, de novas terras, novas conquistas, tá? Então essa é a lógica que permeia aqui os Lusíadas, né?
A publicação foi em 1572, então aqui a gente já tem realmente o final do período do classicismo, né? E o formato, né? Ele é enorme, são 1102 estrofes divididas em 10 cantos, né? Como se fossem 10 capítulos, totalizando 8.816 versos, tá? Maior parte deles decassílabos heróicos, ou seja, com tônica na sexta e na 10ª sílaba tônica. Precisa saber disso? Não, tá? Só saber que é inteiro decassílabo, praticamente o poema todo é decassílabo, tá? Com 8 versos em cada estrofe, e o mesmo esquema de rima, tá? AB, 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 CC, né? É uma loucura? Sim, é uma loucura, né? Mas foi isso que o Camões fez, é muito trabalhoso, né? E a filosofia, como eu comentei, né, é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, né, valorizar os feitos humanos, né, ao vencer os mares, ao conquistar outras terras, tá? Muito bem. Planos temáticos, o que eu quero dizer com isso? Existem, digamos, linhas narrativas no poema, né? Um poema épico é um poema narrativo, ele narra uma história, né? Então nós temos 4 linhas, na verdade. O plano da viagem, que é onde se trata, de fato, da viagem, né? Da descoberta do caminho marítimo para as Índias. Então, como é que está sendo essa viagem, o que está acontecendo com o Vasco da Gama, com os marinheiros, ok, esse é um plano, né? Plano da história de Portugal. Então, quando o Vasco da Gama e os marinheiros param em determinados momentos, eles começam a contar para os reis e para os nobres do lugar onde eles estão histórias da história portuguesa, né? Então, esse é um outro plano, porque para-se a ação, né, da navegação e entra-se numa ação que é a ação da história pregressa, né, esses episódios famosos, tá? Plano do poeta. Então, o Camões, ele faz uma autorreferência algumas vezes, né? Ele, enquanto poeta, admirador do povo português, admirador dos heróis portugueses, ele fala em nome dele mesmo, enquanto poeta, enquanto cantor, né? Cantor daquele povo. Então, isso é bem interessante, tem uma metalinguagem aqui, tá? E o plano da mitologia, né, em que aparecem os deuses, né, mitológicos, greco-romanos, né? Na verdade, ele usa os nomes romanos, tá? Ele não vai usar os nomes gregos, ele usa a mitologia romana, que é inspirada, né, diretamente inspirada na mitologia grega, tá? Então, ele vai, é o plano em que as histórias entre os deuses vão acontecer. Eu acho divertidíssima essa parte. Tem um filme da Ilíada, né? Não sei se alguém viu, né? Que se chama Troia, né? Com o Brad Pitt, que também é uma epopeia que tem esse recurso aqui, né? O Camões baseou o uso dos deuses aqui na Ilíada, na Odisseia, mas eles fizeram um sacrilégio que foi justamente tirar o plano da mitologia do filme. O filme praticamente não tem referência aos deuses e às brigas dos deuses que influenciam os mortais, né? Mas o que é uma pena, enfim, apesar do filme ser legal. Mas o plano da mitologia é um plano importante, né, para a narrativa. Lembrando que ele não acreditava nisso, né, que é o que eu trago aqui, essa ideia da fabulação dos deuses, né. Num dos episódios da Magia do Mundo, a própria deusa Tétis fala o seguinte: eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano, só para fazer versos deleitosos servimos. Então, olha que interessante, né? A própria Tétis avisa que eles são falsos, né? Que eles deuses ali só servem para fazer versos. É aquilo que eu comentei com vocês já, das divindades serem usadas como um índice de elogio à antiguidade, né? Um índice de beleza, tá? Um índice de alta cultura, e não que o Camões de fato acreditasse neles, né? Dizem que essa fala da Tétis teria sido introduzida a pedido dos censores, né? Naquele momento já existia censura em Portugal, o Tribunal do Santo Ofício, que censurava as obras que não estavam de acordo com as normas da Igreja Católica. O censor teria feito algumas alteraçõezinhas aí, né? Alguns pedidos para o Camões, né? Mas o próprio censor diz que não pretende mais do que ornar o estilo poético, esse uso dos deuses, né? Então o censor reconhece isso, né? É um ornamento, é um enfeite, né? E ele diz: não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra, né? Mas ele acrescenta, ficando sempre salva a verdade de nossa santa fé, que todos os deuses dos gentios são demônios. Então, na dúvida, olha, esses deuses são todos demônios, tá?
eles são aqui para ornar, para deixar bonito o poema, né. Essas figuras, elas têm papel na trama? Sim, elas têm papel importante, tá, porque segundo a lógica do Camões, que é a lógica das epopeias antigas, esses deuses, eles conduzem o destino dos homens, né, então você tem, o grupo de deuses que vai apoiar o herói, ou heróis nesse caso, né, os marinheiros, e o grupo de deuses que vai dificultar a vida dos heróis, né. Aqui, nesse poema do Camões, nós estamos falando do grupo da Vênus, tá? E o grupo do Baco, né? A Vênus, que é a deusa do amor, tem muito carinho pelos portugueses, porque vê os portugueses como herdeiro dos romanos, né? Então acha que ela vai ser louvada pelos portugueses também. E o Baco, ele acha que os feitos dos portugueses nas Índias vão ofuscar os seus feitos naquela região, né? Seria uma região tomada por ele, uma região de festas, né? Uma região, enfim, de tradições pagãs. Então, o Baco é negativo e atrapalha a vida dos portugueses, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão. Quais são as partes? Como é que está dividido isso aqui, tá? Então, esse longo poema, né, a gente falou aí do tamanho dele, está dividido em 5 partes. Proposição. Então, o que é a proposição? É onde ele vai propor mesmo do que se trata a obra, né? Então, qual é a síntese, qual é o assunto que vai ser tratado. De novo, trazendo o heroísmo, né, o nacionalismo, o antropocentrismo, a valorização do homem português ali, tá? Então, essa proposição é curtinha, tudo, essas 3 primeiras partes são bem rápidas, tá? São apenas algumas estrofes iniciais do poema, a proposição são 2, 3 estrofes. A invocação é um pedido de inspiração, tá? Então, ele pede a alguém que o inspire. E quem que ele vai pedir para inspirar? As Tágides, né? As Tágides seriam as ninfas do rio Tejo, né? Então ele pega a ideia de ninfa da mitologia greco-romana, né? Junta com o Tejo, que é o rio que cruza Portugal, um rio importantíssimo para eles, e ele pede, né, a inspiração das Tágides, tá? Essas musas inspiradoras. E a dedicatória, claro, para quem pagou o poema, né, que é o rei Dom Sebastião, apresentado aí como um soberano fantástico, né, esperança da pátria. Essa parte é muito engraçada, porque ele puxa muito o saco do Dom Sebastião. São 6, 7, 8 estrofes só falando como ele é maravilhoso, né, mas fazia parte do pacote, né. E aí entra a maior parte do poema, né? Todos os outros capítulos praticamente são a narração, que é o desenvolvimento da história, né? A viagem do Vasco da Gama, né? As intervenções dos deuses do Olimpo, as histórias de Portugal sendo contadas, né? Então, essa é a parte, realmente a parte grande do poema. E lá no final, nas últimas 8 estrofes, tem o epílogo, tá? O epílogo é o final, a última parte, em que o poeta faz críticas em seu nome mesmo, né? Lamentando a realidade de Portugal naquele momento, né? Ele acha que o país está em decadência, né? E reforça aquele que pode erguer esse país, né? Infelizmente para o Camões, né, o rei Dom Sebastião, em 1580, né, numa batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir, estava lá lutando em frente aos seus exércitos e ele desaparece. Tá? Então, toda aquela esperança que a população portuguesa tinha no seu rei, que é esse sujeito lindo aqui da imagem, né? Claro, essa é uma foto dele bem, bem jovem, né? Mas toda essa esperança vai por água abaixo na Batalha de Alcácer Quibir, em que o rei Dom Sebastião desaparece, e claro, né, foi morto e nunca foi achado, enfim. Muito bem, quais são os principais episódios desse poema? Então nós só vamos falar rapidamente desses episódios, tá? Não dá para falar muito mais do que isso. Mas são 3, né, os episódios mais essenciais. Primeiro, a história da Inês de Castro. Então essa história faz parte daquele plano das histórias portuguesas, tá? São histórias famosas de Portugal, né? Histórias mais antigas do que o momento em que se passa a narrativa do Vasco da Gama, tá? Então quem conta a história da Inês de Castro, de fato, é o próprio Vasco da Gama, né? Ele está contando elementos do passado português. E que história é essa, né? Só resumindo, a Inês de Castro era dama de companhia da Dona Constança,
que era esposa do príncipe herdeiro de Portugal, o Dom Pedro, tá? Não tem nada a ver com o nosso Dom Pedro, obviamente, é um Dom Pedro muito mais antigo, né? O pai do Dom Pedro, né, o Dom Afonso, né, é aconselhado pela corte, pelos nobres, a se livrar dessa amante, né? Então Inês de Castro se torna amante do príncipe, depois, eventualmente, a Dona Constança morre, e percebe que o Pedro queria assumir a amante, né? Ele já tinha filhos com a Inês. E aí o Dom Afonso, né, ouvindo os seus conselheiros, decide se livrar dessa amante. Então ele manda matar a Inês e os filhos, que são filhos do Dom Pedro, são netos dele, né? Quando o Dom Pedro está fora numa caçada. E quando ele volta disso e descobre o que aconteceu, ele fica furioso, né? Inconformado. A Inês seria o amor da vida dele, né? E diz a lenda, o Camões praticamente não fala nisso no trecho dele, tá? O trecho dele se concentra no sofrimento da Inês, né? Se concentra, assim, no mal que se apossou do Dom Afonso e na ordem de matá-la, e no sofrimento dela, pedindo pela vida dos filhos e tudo mais, e não sendo atendida, tá? Mas diz a lenda que o príncipe depois, né, quando o pai dele morre, manda desenterrar a Inês de Castro, né, e colocar a Inês de Castro num trono, né, falando que ela foi rainha depois de morta, né, o cadáver da Inês, que coisa mais macabra. Mas o Camões não entra muito nisso não, tá? Ele só diz que aquela que depois de morta foi rainha, a única coisa que ele fala, né? O segundo episódio importante é o Velha de Restelo, tá? Restelo é uma praia, é a praia de onde saíam as navegações, e o Vasco da Gama tá lá lembrando do momento, né? Eles já estão na navegação, mas ele tá lembrando daquele momento da partida, e que foi o momento em que esse velho, esse senhor, que vivia ali pela praia, né? Aparentemente um andarilho, não fica claro quem ele é, né? Começa a criticar as navegações. Tá? Então, esse senhor, ele recrimina as viagens, ele fala que aquelas viagens são muito perigosas, vão deixar as famílias sem pais, sem esposos, né? E segundo ele, por uma busca de glórias, por uma busca de riquezas, algo que seria indigno, né? Quer dizer, vocês preferem riquezas e glórias à vida das suas famílias, né? Então, é uma crítica às navegações, tá? Mas é a única voz crítica, em linhas gerais, do poema às navegações, né? De resto, o poema é bastante elogioso às navegações, né? Até porque ele foi comissionado para isso, para ser elogioso ao movimento de expansão português, né? E terceiro, do Gigante Adamastor. Do Gigante Adamastor é uma fábula, funciona como uma fábula mitológica também, tá? O gigante é uma representação do Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, que é aquela pontinha lá no final da África que os portugueses tiveram que vencer, né? Passar ali uma pontinha perigosa para conseguir chegar às Índias, né? Então a narrativa do gigante começa de uma maneira super ameaçadora, ele é mau, ele chega no meio das nuvens com uma voz cavernosa, né? E começa a falar das desgraças que os portugueses vão enfrentar ali. Olha, se vocês forem por aqui, muitos vão morrer, não sei quem vai morrer. Ele cita até nomes, né? E eles ficam apavorados. Mas depois ele começa a contar a história dele, como é que ele se tornou o Cabo da Boa Esperança, aquela montanha, né, aquele monte, aquele rochedo. E aí ele fala que ele, enquanto gigante, se apaixonou pela Tétis, a ninfa, né, e a mãe da ninfa, né, rindo-se do amor dele por uma ninfa, porque ele é feio, desengonçado, horroroso, né, e a ninfa é belíssima, a mãe dele arma uma ilusão para ele, né, de que ele estaria vendo a Tétis ali na frente, ele corre para abraçar a Tétis e na verdade era um rochedo, né? Então ele se sente absolutamente humilhado com aquilo e os deuses, né, transformam o gigante Adamastor no Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança. Então ele é condenado a ficar ali como pedra e a Tétis, né, segundo a mitologia criada aí, a Tétis se banha nas águas em frente a ele, né, ou seja, o provoca para toda a eternidade. É uma história bem triste, né? E aí no final dessa história o gigante já está aos prantos e o pessoal já não está mais com medo dele, tá? Então eu trouxe só 2 trechinhos para vocês sentirem o texto, né? Então olha só, esse aqui é um dos trechos mais famosos da Inês de Castro, que mais aparece em questão. Então olha lá. Tu, só tu, puro amor,
com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua da Inês, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Aras são altares, né? Então é bem legal esse trecho aqui, porque o poeta está falando com o próprio amor, né? Olha lá o amor em letra maiúscula, a gente já falou sobre isso, né? Esse amor é divinizado, é transformado numa entidade, como se fosse o Deus do amor mesmo, né? E é um Deus que ele chama de cruel. O Camões sempre acha o amor cruel, porque o amor faz sofrer, né? Então, foi por amor que a Inês morreu, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, foi o amor que deu causa à morte sua, ou seja, a morte da Inês, né? Como se ela fora uma inimiga, né? Só porque ela se apaixonou, é isso que ele quer dizer, tá? E aí ele começa a descrever a Inês. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Olha lá a fortuna como destino de novo, né? Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Então a gente tem uma cena absolutamente bucólica aqui, né, da Inês no meio dos campos, né, falando com as ervinhas, né, e falando o quê? O nome que ela tinha escrito no peito. Isso é uma metáfora para o nome do amor dela, o nome da paixão dela, que é o príncipe Pedro, né? Então tem uma visão muito idealizada da Inês aqui, né? Provavelmente a Inês real não foi tão inocente assim, né? Da forma como eles estão colocando aqui. E aí, no Velho de Restelo, olha só um trecho da fala do velho, né? Criticando as navegações. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama? Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas? Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem o povo nécio se engana. Então, de novo, olha lá, ele transformando uma ideia abstrata numa imagem, como se fosse uma pessoa, uma entidade, né? Aqui, no caso, a fama e a glória, né? Como se fossem duas deusas que os portugueses cultivavam, né? E em nome da fama e da glória, ele está dizendo que, né, vai deixar aí as famílias, né? Então vai haver desamparos, vai haver adultérios, né? E as pessoas estão procurando essa fama e essa glória, né? Mas olha lá, ele chama de fraudulento gosto. Esse gosto é uma fraude, é uma ilusão, né? Ele gosta de dizer isso, que é uma ilusão. Inclusive, nécio é aquele que desconhece, é aquele que não sabe, é o ignorante, né? Então, quer dizer, o povo se engana com essas promessas de fama e glória. O custo é muito alto, né? Então essa é a lógica aqui do episódio do Velho de Restelo.